Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, hoje é Você terça-feira, esse é o Jornal da Rede Alesp. Comigo, a Júlia Stanzioni. Tudo bem, Júlia? Tudo, Guga Mendonça. Estamos com delay, o famoso delay. Sim. Vamos Pois lá. é, a gente continua de informação nesse segundo bloco aqui do Jornal da Rede Alesp. Temos repórter na ponta do Skype, né, Guga Mendonça? Vamos fazer um giro com ele, né? O repórter Jeremias Gomes. Jeremias, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, Guga Mendonça, tudo bem, Júlia Stanzioni, é um prazer participar com vocês. Obrigado, Gerê. E aí, o que temos de notícia do Parlamento Paulista? Muitas questões aí discutidas, uma celeridade aí em muitos projetos, em muitas questões aí, as comissões a todo vapor, né, Jeremias? E temos mais um plenário hoje à tarde, né? O que temos de novidade aí? Pois é, eu queria repercutir um pouco, Guga, algumas informações que vocês já deram, mas eu pude acompanhar o Congresso de Comissões nessa segunda-feira e passou pelo Congresso o projeto de lei 424 de 2004, que trata aí da questão do IPVA, né? Só esclarecendo que o Congresso, às vezes a gente usa esse termo e as pessoas não entendem muito, ele é realizado assim, unindo várias comissões por exemplo, de Finanças, de Constituição e Justiça, a comissão temática também. Então, os parlamentares se unem num projeto de urgência para dar justamente celeridade, porque senão esse projeto teria que passar na Comissão de Constituição e Justiça, depois de Finanças, comissão temática e por aí vai, até ir ao parlamento. Então, esse congresso possibilitou que esse projeto do governo de São Paulo, de autoria do governador João Dória, já possa ser votado hoje, que começa a partir das 2h30. Sobre a reunião, meu colega Sérgio Everton vai trazer mais informações, mas para você que acompanha, é claro, IPVA é uma coisa que interessa a toda a população, então vamos lá. Esse projeto 424 de 2020, que passou pela comissão, então, pelo Congresso, ele acrescenta uma redação à Lei 13.296 de 2008. Então, ele diz o seguinte: fica o secretário da Fazenda e Planejamento autorizado a prorrogar ou suspender os prazos de recolhimento do IPVA como medida emergencial. E aí, por conta da pandemia, esse projeto ele é muito focado nos carros novos, viu, Guga e Julie? Porque o que acontece? As pessoas que adquiriram veículos novos no estado de São Paulo, por conta da suspensão dos trabalhos presenciais no Detran, esses carros não foram emplacados. Então, o que acontece? Sem placa não tem como você recolher o IPVA. Então, claro, seria uma injustiça fazer com que as pessoas pagassem juros de mora, enfim, ao recolher esse IPVA em outro momento. Então, esse projeto é justamente para isso, para que quem adquiriu esses veículos novos esse prazo possa ser prorrogado. É um projeto abrangente, ele também abre aí a oportunidade para o secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo prorrogar o prazo do IPVA de uma forma geral. Isso aí vai, uma vez que seja aprovado hoje no plenário, vai à sanção do governador, então aí fica conforme o secretário decidir em relação ao IPVA de uma forma geral. Mas para os carros novos, o projeto diz que poderá haver um outro prazo, e aí sem juros de mora, para que o recolhimento deste imposto seja realizado. O outro projeto que passou também no Congresso de Comissões, conforme eu expliquei, é o 461 de 2019. Esse é de autoria do deputado Dirceu Dalben, do Partido Liberal. O que é que diz esse projeto? Ele propõe suspender os efeitos da inclusão de nome de pessoa física ou jurídica no CADIM estadual. O CADIM é o Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de órgãos e entidades estaduais. Quando você fica devendo para o governo do estado, seja uma pessoa jurídica, uma pessoa física, por exemplo, até um município também entra nesse rol. Você tem várias limitações. Por exemplo, se eu estou devendo para o governo do estado, eu não posso, eventualmente, participar de concurso público. Se eu sou uma empresa, eu não posso participar de licitação. Tem muitas consequências graves, né, quando você é incluído no CADIM, né, que é esse cadastro informativo dos créditos não quitados. Ou seja, seu nome está negativado, é como se fosse me ajuda, Guga. O Serasa, o SPC... Exatamente. Serviço é como de se fosse um proteção ao Serasa crédito, do Estado. Exatamente. Então, e aí o que acontece? Esse projeto ele foi muito direcionado para os municípios, porque por conta da pandemia,
o que acontece? Os municípios, eventualmente, não conseguem saldar eventuais dívidas. E aí, se o município é inscrito no CADIM, ele fica impedido de receber verbas tanto do governo do estado quanto do governo federal. Então, assim, um município que já está numa situação complicada, difícil, nesse momento de pandemia, imagina ele não receber verbas, sei lá, da saúde ou qualquer área que ele precisa. Então, é um projeto que tramita aqui, por isso que ele passa por esse projeto, por esse processo de tramitação rápida, por meio do Congresso de Comissões, e já está pronto também para ser votado no plenário Juscelino Kubitschek. Os nossos repórteres vão trazer mais informações. Bom, por último, vocês também já trataram do assunto, mas falar da Comissão de Finanças, do PL 1027 de 2019, de autoria da deputada Marina Elô, da Rede, institui a Política Estadual pela Primeira Infância de São Paulo. Tem um projeto que teve aí com 2 deputados, me parece que foi uma abstenção, né, e um deputado que votou contra, mas o projeto, enfim, foi aprovado também, vai a plenário. Trata da primeira infância, eu estava dando uma lida no projeto, que é aí até os 6 anos de idade, uma fase muito importante, é um projeto muito abrangente, que trata de toda a questão social, educacional, né, voltada para esses primeiros 6 anos das nossas crianças aqui no estado de São Paulo. Então, é um projeto que vale a pena dar uma olhada, você que tem interesse nessa área, para que você possa acompanhar também as votações, tudo agora em ambiente virtual, você vai acompanhar sempre com a transmissão ao vivo pela Rede Alesp desses projetos que estão aí mexendo com a vida da população paulista e paulistana. Julie e Guga. Legal, Jeremias, você trazendo aí as atualizações para todos nós aí no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Mais algum destaque, Jeremias? Mais alguma coisa interessante aí para a gente observar nos próximos dias? Pois é, não, como eu destaquei, o nosso colega Sérgio vai trazer alguma coisa. Eu tenho visto aí aqui na agenda, né? Você já citou também o secretário de Cultura e Economia Criativa, né? Que está prestando contas aqui na Assembleia Legislativa. A gente até já falou disso, né, Guga? Quanta mudança que vem aí em relação à cultura, porque a gente sabe que em momentos de pandemia, assim como acontece numa empresa, tudo é unificado na questão das finanças, né? Então fica tudo ali concentrado, porque o dinheiro começa a ficar mais curto, e aí áreas como educação, cultura, né, principalmente a cultura, muitas vezes elas recebem grandes cortes de verba, né? Mas aí, como o próprio nome da secretaria diz, economia criativa, tem que usar a criatividade nesse momento para que os recursos venham, porque as coisas não param, né? Então é preciso muito planejamento para que, diante da retomada, todas essas áreas que prestam conta aqui na Assembleia Legislativa possam ser retomadas. Uma delas é a da cultura, a da educação também nós estamos tendo, então, enfim, são os secretários que vêm até a Assembleia Legislativa prestando contas, e assim a população pode acompanhar também como está cada uma destas pastas, né? Tem pessoas que querem investir na cultura, então acompanhe estas comissões, porque vocês vão ter um raio-x de como está o andamento destas pastas diretamente aí pelos secretários que trazem aí todas as questões orçamentárias. Eles fazem geralmente uma abertura com todo o planejamento que tem sido feito, as principais ações, então são reuniões bastante interessantes para que a população também possa acompanhar. Jeremias Gomes, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Depois você volta aí com mais informação a todos nós. Obrigado a vocês também aí, excelente jornal para vocês. Jeremias sempre muito bem informado do andamento aqui do Palácio 9 de Julho. Guga Mendonça, mais informação. Mais informações do Legislativo Paulista e também desta pandemia. A Prefeitura de Santos anunciou que as praias não terão mais restrições de horário para a prática de esportes individuais desde o dia 22 de junho. Essas atividades já estavam liberadas, mas em apenas 2 horários, das 6 às 10 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Permanece o uso obrigatório de máscara em todas as atividades. Então vamos lá, entre as atividades permitidas estão a prática de corrida com distanciamento mínimo de 10 metros, a caminhada com distância de 5 metros, a prática de surf,
canoagem e natação. O banho de mar é permitido desde que seja feito individualmente, com utilização de máscara antes e depois e manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Permanecem proibidos os esportes coletivos, o comércio ambulante, consumo de alimentos e bebidas alcoólicas, passeios com os animais domésticos e utilização de cadeiras e guarda-sóis. A Secretaria de Serviços Públicos, juntamente com a Guarda Municipal lá de Santos, farão a fiscalização em toda a orla da cidade. Aquele momento de flexibiliza algumas ações, mas por enquanto tem que seguir as normas, Guga Mendonça. É importante, né, Júlia? Até porque nós estamos no tal platô que eles tanto dizem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que não tenha de novo, né, um crescimento nesses números e que se consolidem realmente, né, uma queda nos números, né? E a maior preocupação nesse momento de platô, Guga Mendonça, justamente isso, que com essa abertura gradual de serviços e afins, não se exploda, então, daqui 15, 20 dias, o número de casos. Tá certo, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, estamos aqui com as principais notícias do Parlamento Paulista. Em um momento conturbado para o ensino superior brasileiro, estudantes vão tentar algumas das 51 mil vagas disponíveis nas instituições públicas nacionais. E a partir dessa terça-feira começam as inscrições para a edição 2020 do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que seleciona alunos para vagas nas universidades públicas por meio da nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O processo seletivo traz à tona alguns dos desafios para o ensino superior brasileiro nesse segundo semestre. Quem se inscrever hoje possivelmente ainda terá toda ou parte da instrução online no começo do curso, enquanto as mais de 8 milhões de instituições de ensino superior brasileiras, públicas e privadas, tentam estruturar algum tipo de ensino remoto. Enquanto isso, no Ministério da Educação, a pasta segue sem ministro desde a saída do anterior no dia 28 de junho e o Enem de 2020 ainda não tem data definida para acontecer. E a maior dúvida dessa terça-feira para analistas e investidores é se o Ibovespa vai romper a barreira dos 100 mil pontos. E até onde isso pode ir depois. Ontem, o Ibovespa subiu 2,24% e chegou aos 98.937 pontos, o maior nível desde o dia 5 de março, quando fechou em 102.233 pontos. O índice brasileiro ainda acumula queda de 17% em relação aos 118 mil pontos em que iniciou este ano. Nos Estados Unidos, o SP 500 está apenas 2 pontos abaixo do nível de abertura desse ano de 2020. Analistas veem espaço para todos eles encurtarem essa diferença no segundo semestre. E o movimento de ontem foi puxado pelo otimismo externo, sobretudo com um impulso ao mercado de capitais vindo do governo chinês. Hoje e amanhã não devem ser divulgados esses indicadores globais que ajudem a puxar os índices para cima ou para baixo, mas temores sobre os efeitos da pandemia devem seguir. Vamos que vamos, Jornal da Rede Alesp, Júlia, com mais entrevistas nesta terça-feira. Agora a gente conversa com o Clauber Leite, coordenador do Programa de Energia do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ele nos fala sobre o aumento indevido da conta de luz, que tem gerado aí bastante discussão e bastante dúvidas para a população. Então, Clauber, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, um bom dia a todos. Clauber, como o Guga disse agora, nesse último mês, principalmente, muitas reclamações das pessoas com relação aos valores, né, da energia elétrica. Nesse primeiro momento, quem identificar esse aumento e que possa ser abusivo, o que precisa ser feito? Só para dar uma explicação anterior a isso, esse aumento foi devido ao faturamento que foi feito pela média nos últimos 3 meses, nos quais os leituristas das concessionárias não fizeram a leitura. Então, nesse período foi cobrado pela média, e agora que voltaram as leituras, veio o valor de uma vez só cobrado na fatura dos consumidores.
A gente tem orientado no IDEC, nesses casos em que o valor veio muito acima daquilo que a gente está acostumado a pagar, a entrar em contato com a própria concessionária e pedir à concessionária um parcelamento desse valor devido, uma vez que esse valor está muito acima da nossa capacidade de pagamento e é benéfico ao consumidor e à empresa que essa dívida seja saldada. Agora, Clauber, também é importante dizer para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, porque aqui no Jornal da Rede Alesp nós prestamos esse serviço, a gente vê o quanto as pessoas estão reclamando sobre essa questão, né? Existe a questão da autoleitura, né? Você pode olhar o seu registro e fazer essa autoleitura. Se tiver algum erro de leitura ou que você queira questionar lá na frente, pode ser feito, não pode? É claro, lá não só aí na Alesp, mas também lá no IDEC, nos órgãos de defesa do consumidor, os números de reclamações a respeito desse aumento de conta, essa explosão na fatura, né, tem acontecido e realmente é um problema que está afligindo os consumidores. Então, houve um erro, ao nosso entender, de comunicação no início da pandemia, no qual as concessionárias de energia deviam fazer uma campanha de educação aos consumidores de como fazer essa autoleitura. Essa autoleitura não era algo comum aos consumidores. Então, pode ter havido erros, a concessionária também pode ter cobrado a mais, houve relatos de faturamentos que foram feitos acima da média. Então, nesses casos, sim, o consumidor pode e deve reclamar. Então, no site do IDEC, a gente tem lá um passo a passo de como o consumidor deve agir nesse caso. Primeiro, ter evidências, né, da sua medição. Então, tire fotos do seu medidor, ou fotos da última leitura que foi feita, para assim você poder fazer uma reclamação inicialmente à concessionária e posteriormente você pode procurar a agência reguladora, que no caso é a ANEEL, ou os órgãos de defesa do consumidor. É importante dizer que lá no IDEC também temos colocado à disposição um canal que é o IDEC na escuta. Então, se consumidores têm algum problema a relatar referente a esse problema de consumo, de relação de consumo das pessoas com as concessionárias, também pode ir lá no IDEC na escuta e fazer o seu relato. Clauber, a gente está falando justamente de cobranças acima do que vinham sendo cobradas. Agora, se o consumidor não pagar as contas, se recusar porque acha que não é aquele valor mesmo, ele pode, claro, ter a luz extinta na sua casa. Como é que faz? Ele pode se recusar a pagar? Ele tem que pagar e depois tem que entrar com um pedido no PROCON, por exemplo, ou direto nas agências? Excepcionalmente, até 31 de julho, segundo a resolução 878 agora da ANEEL, as concessionárias não podem efetuar o corte de energia e está em avaliação a postergação desse prazo, para que o consumidor tenha mais esse alívio e não fique com esse risco de ter a energia cortada. Então, ele tem ainda um saldo a pagar, mas não vai ser cortado por conta disso. Então, a primeira coisa é essa, pelo menos até agora, no final do mês, não pode haver corte. Mas, posteriormente, a gente não sabe, a gente defendeu que isso fosse postergado, mas isso depende da ANEEL. O consumidor também ele pode questionar o valor junto à concessionária e a partir do momento que ele faz esse questionamento, a concessionária tem que lhe dar uma resposta e também ficar em suspenso esse prazo de corte durante esse período, enquanto não houver análise. Então, é importante assegurar esse direito a um bem essencial, que é a energia elétrica, né? Todos dependem desse serviço, de alguma forma ou de outra, ainda mais hoje, nesse período de pandemia, e para a gente ter assegurado esse direito desse serviço.
Agora, a gente está falando, então, de não pagar, se recusar, mas se a pessoa precisar, nesse momento, né, parcelar as contas, qual é a recomendação? As empresas, todas elas, precisam e são obrigadas a fazer esse parcelamento ou não? Infelizmente, não há regulação que obrigue as empresas a fazer esse parcelamento. Isso fica um pouco a discricionariedade dessa concessão da empresa, mas não é possível que elas se neguem a isso, né? Ainda mais nesse período. Então, ela deseja que tenha-se um pagamento, né? Que as pessoas não fiquem com essa inadimplência, e as pessoas querem regularizar, elas não querem ficar com risco de corte ou ficar mesmo com o nome sujo. Então, essa possibilidade ela tem que ser negociada diretamente com a concessionária de energia, que pode fazer isso na própria fatura. Então, nesse mês, por exemplo, que foi feita a leitura e a gente identificou que foi cobrado um valor mais do que nossa capacidade de pagamento, essa negociação pode ser feita diretamente com a empresa. Agora, é importante também a gente aproveitar essa época de pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, os temas do consumidor afloraram. O que o IDEC tem orientado mais os consumidores? Quais os problemas mais latentes nesse período que vocês diagnosticaram? Olha, lá no IDEC, uma das questões agora das últimas semanas, sem dúvida nenhuma, foi essa de energia elétrica, mas a gente tem reclamações de todos os setores, né? Desde reclamações de plano de saúde, reclamação referente a banco, essas questões de pacote de turismo também foi um problema que ainda está sendo muito demandado lá no IDEC. Acho que, em suma, são essas as principais reclamações. Agora, uma outra questão também, a gente sabe que alguns consumidores, algumas pessoas aqui em São Paulo têm aquela chamada tarifa social, né? E também as pessoas estão reclamando que nesses últimos meses, valores de R$500, R$600, um número totalmente absurdo com relação à tarifa social. Mesmo procedimento para essas pessoas, ou é preciso tentar um parcelamento para depois questionar a conta? Tem que ter muito cuidado nessa questão da tarifa social, porque durante esses 3 meses de pandemia, houve uma isenção de pagamento da tarifa social. Então, as pessoas que têm esse benefício, durante esses 3 meses, não precisaram pagar a conta de luz. Então, se agora, voltando às leituras, houve esse aumento que é significante, né? Um aumento de R$500 numa conta de tarifa social não é normal. Então, o caminho correto é procurar a concessionária e fazer esse questionamento, porque a tarifa social é um desconto, assim, normalmente, fora da pandemia, é um desconto que é dado para o consumo até 220 kWh. Então, se você consome menos que isso, é um imposto, uma tarifa que ela é gradativa. Então, quanto menos você consome, maior o desconto, até o limite de 220. Mas se houve mesmo que isso não é normal, porque é uma família, a tarifa social geralmente é para a família, o consumo de uma família. 220 kWh não dá os R$500 de conta. Então, é importante verificar no medidor, verificar na conta o que está acontecendo, porque isso não é normal. Agora, voltando um pouquinho com relação à autoleitura, Clauber, se por acaso, claro que não é o normal a população ter que ler os relógios, né? Porém, está sendo feito nesse momento devido à Covid-19. Se por acaso eu erro na hora da minha autoleitura, passo um número errado para a concessionária e depois eu vejo que não era bem isso, tem como contornar essa situação ou mandou o número errado, mandou o número errado?
Não, imagina, o consumidor nunca pode ficar exposto nessa relação. Ele com a empresa, ele sempre está numa posição desfavorável. Então, se aconteceu isso e ele identificou, sobretudo se foi a mais, o consumidor não precisa pagar esse valor a mais. Imediatamente ele tem que, de novo, acionar a concessionária, passar o valor correto, falar, me equivoquei, errei, o valor correto é esse, e corrija a fatura, porque eu não vou pagar, está errada, o valor que está nela não foi o que realmente aconteceu. Então, nesses casos, também procurar a própria concessionária para resolver. Caso não resolva, daí a gente pede, procure a agência reguladora. A ANEEL tem um canal exclusivo para esse tipo de reclamação e, no último caso, os órgãos de defesa do consumidor e o Juizado Especial Civil, que é a Justiça. Agora, Clauber, é importante, então, deixar o serviço. Se alguém tiver alguma dúvida ainda depois da nossa entrevista, qual que é o site do IDEC, como é que funciona, então, esse entendimento do consumidor? Bacana. Lá no IDEC tem o idec.org.br. Se o consumidor está com alguma dúvida de consumo, pode fazer uma busca lá relacionada a qualquer assunto em relação ao consumo, né? Em especial sobre essa questão de autoleitura, explosão da conta de luz. A gente tem um passo a passo lá de como o consumidor pode reclamar. Existe um modelo de carta que está sendo disponibilizado para que os consumidores façam essa reclamação junto à concessionária. Então, o IDEC está lá de portas abertas para o consumidor, em especial nesse período agora de pandemia. A gente está deixando nosso conteúdo aberto a todos os consumidores, não somente aos associados. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão, pode fazer também o relato no IDEC na Escuta, que é um outro canal dentro do próprio site, que a gente está tratando, na medida do possível, essas reclamações que são feitas pelos consumidores. Perfeito. Clauber Leite, coordenador do Programa de Energia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, Clauber. Muito obrigado, à disposição. Falamos aí de direito do consumidor, a alta nas contas de luz no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Conversamos com o especialista do IDEC, o Clauber Leite, que trouxe aí informações sobre esse tema, né, Júlia Stanzioni? Até porque muita gente reclamando, né, Guga Mendonça? Mas a gente continua de informação. Vamos lá. Por aqui, falando de teste, né, Guga Mendonça? Dos caminhoneiros. Pois é, os caminhoneiros que passaram pelas estradas com destino ao litoral paulista poderão fazer o teste que detecta se estão infectados pelo novo coronavírus até o final desse mês. A previsão da concessionária que administra essas estradas é que 24 mil caminhoneiros serão testados. E nos 5 postos de atendimento ao longo da rodovia, os caminhoneiros têm a temperatura medida e, se estiverem com sintomas da Covid-19, passam pelo teste do tipo RT-PCR, que tem um resultado mais preciso e é feito em laboratório com amostras colhidas na garganta e no nariz. Caso contrário, se não tiver nenhum sintoma, ele faz o teste rápido e aguarda o resultado, que chega em 15 minutos por mensagem no celular. Ainda não foi divulgado o balanço sobre os resultados desses testes, isso porque os exames do tipo RT-PCR demoram até 2 dias para sair. Esses postos também fazem a vacinação contra a gripe, que não previne contra o coronavírus, porém protege contra H1N1. E vamos de entrevista no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. O nosso contato agora é com a deputada Damares Moura, do PSDB, que comanda a Comissão Parlamentar de Inquérito, que irá investigar as denúncias de violência sexual contra estudantes de faculdades e universidades de São Paulo. Deputada, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Bom dia, deputada. Olá, Guga. Eu fico muito agradecida mais uma vez a vocês da Rede Alesp pela oportunidade que tenho de participar uma vez mais, não é, do jornal, para a gente falar um pouquinho sobre um tema que é tão relevante e que acabo, então, de
ser eleita para presidir uma comissão que terá um importante trabalho a realizar aqui no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, e eu aproveito para cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Alesp nesse momento. Deputada, a gente agradece a sua participação. Vamos começar com uma introdução, né? Por que houve a necessidade de criar essa CPI? Quais os fatos que levaram os deputados a propor essa CPI? Quais são as denúncias a serem apuradas, deputada? Esse é um tema, eu acho que vocês próprios, se fizerem aí um retrospecto histórico, vão constatar, não é, enquanto jornalistas, que este é um tema muito específico e que também nunca mereceu, não é, a devida atenção. E eu me refiro agora, Gu, que é bom deixar claro que essa comissão parlamentar de inquérito, não é, ela vai apurar violência sexual contra alunas universitárias. Ela é muito específica, não é uma investigação ampla a respeito da violência sexual contra mulheres, que é um problema gravíssimo. Você sabe que é um tema que eu cuido há muitos anos, não é? Como advogada, atendi por muitos anos mulheres vítimas de violência e de outras naturezas, que não somente violência de natureza sexual, né? Mas esta CPI, ela é muito específica, porque ela vai investigar um recorte nesse universo da violência sexual contra mulheres, né? Então, vai ser contra mulheres que estudam em universidades. E, naturalmente, isso está muito relacionado, inclusive, a uma prática, não é, que é tradicional nas universidades. Eu me refiro aos trotes e não estou me referindo a todos, não é? Mas claro, há notícia de que essa prática pode resultar em violência sexual contra alunas universitárias. E essa é uma violência silenciosa. Não se trata deste assunto, não é? Não se ouve falar deste tema. Especialmente, eu estou fazendo agora um trabalho de identificação de números ou identificação estatística, e a gente não encontra muitos elementos. É um terreno árido, por isso que o trabalho dessa CPI vai ser um trabalho desafiador, porque nós precisamos enfrentar o problema, precisamos investigar, precisamos ouvir pessoas, tanto vítimas, quanto testemunhas, quanto aqueles, né, que poderiam fazer uma intervenção para a cessação desta prática, não é? Porque só desta forma nós vamos conseguir abrir esta cortina, não é? Ou então dissipar esta fumaça, esta nuvem que paira sobre um tema que ainda é silencioso, mas a gente sabe que é real. Não é? E certamente, à medida que formos nos aprofundando na investigação, nas oitivas, não é? E no nosso plano de trabalho, que nós vamos apresentar agora, nesta quinta-feira, na segunda reunião, porque a primeira foi para a eleição de presidente, vice-presidente e relator, indicação de relator, não é? Certamente vai ser um processo dinâmico, até de descobertas, que não constam do plano de trabalho, mas que, à medida que formos nos aprofundando, nós vamos identificando as necessidades que vão surgir e as descobertas que nós faremos ao longo do trabalho. Então, Guga, é um desafio para a própria comissão. Exato. É um desafio para nós mesmos, exatamente em razão da aridez sim. com que foi tratado este assunto até agora, não é?
Então, mesmo quem lida com violência contra mulheres, violência sexual contra mulheres, que é o meu caso, não é? Nós estamos desafiados a fazermos uma investigação a respeito de um assunto que é silencioso ainda. Agora, deputada, até dentro do que a senhora aborda, né, nesse momento, realmente a senhora salientou, é um tema silencioso e talvez muitas mulheres, né, tenham até dificuldade, né, para denunciar esse tipo de abuso, né, porque como a gente comenta, às vezes acontece em situações aí de trote, né, que era para ser uma brincadeira saudável dentro da universidade tradicional. Como encorajar essas mulheres a denunciar, deputada? Aí, Guga, você tocou num problema que ele é muito determinante no que diz respeito à violência contra a mulher. Aí eu vou falar de uma forma geral. O silêncio das vítimas de violência, não é? Ainda é, a meu ver, e no trato com a questão, ainda é o maior desafio a ser vencido é o silêncio das vítimas. Porque só há um caminho para se fazer uma intervenção, não é? Para dar o tratamento adequado àquela violência, se alguém denunciar. Veja a situação. E esse alguém pode não ser necessariamente a vítima. Por isso que tenho feito um trabalho aqui há mais de uma década no estado de São Paulo, né, estimulando e participando de uma campanha, você sabe disso, até criamos agora o Dia Estadual, por meio de lei, da campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha da Igreja Adventista, mas é de utilidade pública no mundo há 17 anos, porque este é um dos maiores, ou talvez o maior obstáculo para se combater violência, né, contra vulneráveis, é o silêncio da vítima ou o silêncio daquele que ficou sabendo, que eu considero ainda mais danoso. Não é porque aquele que não é vítima, que tomou conhecimento da violência e não fez a denúncia, a meu ver, ele se torna, inclusive, parte deste processo e pode ter até uma culpa concorrente, né, por omissão. Ele soube, ele viu, ele presenciou e ele não denunciou. E hoje existem formas, inclusive, de se fazer denúncias anônimas. Não é? Não há. Hoje nós somos cercados de alternativas, não é, para ajudarmos a vítima de violência. A vítima justifica-se o receio da denúncia, o medo, não é, o constrangimento, essa perda da capacidade de reagir diante de uma violência. E, aliás, os crimes de natureza sexual são os mais violadores da dignidade humana. Não é? Implica em vergonha, em constrangimento e o medo, não é, do agressor, do ofensor. Agora, há pessoas que sabem e também não denunciam. Então, Guga, você tocou num problema sensível, nevrálgico e muito desafiador, que é estimular tanto vítimas quanto testemunhas a quebrarem o silêncio, a romperem o silêncio, porque essa é a única forma de você identificar onde está o problema e agir sobre ele. Então, talvez seja um pontapé muito importante que nós vamos estar dando na Assembleia Legislativa, não é, para estimular, inclusive, o rompimento do silêncio com relação especificamente ao objeto da CPI, que ainda é um tema silencioso na sociedade. Deputada, é importante, então, que a gente explique para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte que nos acompanha nesse jornal, quais as próximas reuniões. Já estamos agora aproveitando também, deputado, estamos de volta para toda a Rede Alesp, voltando com o Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira para toda a rede agora, inclusive TV Alesp, que você acompanhava a Comissão de Educação e Cultura, né? O secretário estadual de Cultura, o Sérgio Sá Leitão, estava prestando contas, né, da sua gestão na Secretaria de Cultura. Estamos ao vivo com a deputada Damares
Damares Moura, do PSDB, que fala um pouquinho da CPI aí de denúncias da violência sexual contra estudantes nas faculdades e universidades de São Paulo. Deputado, eu perguntava qual o cronograma, quais as próximas reuniões da CPI? Então, nós definimos na primeira reunião em que me elegi presidente, não é, que faremos todas as quintas-feiras, não é, às 10 horas da manhã, nós iniciaremos as nossas reuniões. Naturalmente que a gente está num período de reorganização em virtude da pandemia e não podemos afirmar, não é, que esse dia e este horário serão mantidos no retorno presencial das atividades, não é? Mas iniciaremos nesta quinta-feira pela manhã, próxima quinta-feira, a nossa primeira reunião, e será uma reunião para debatermos o plano de trabalho. Nós vamos apresentar um plano sugestivo. Posso vir depois aqui, Guga, para falar deste assunto. E esse plano, de uma forma bem democrática, nós queremos debater com os membros da CPI se de fato é um caminho viável e o melhor para nós trilharmos, não é? E se não for, não há problema nenhum, nós faremos as adequações, mas o importante é manter 3 eixos principais, a meu ver, não é, na condução desta CPI. O primeiro eixo são as oitivas. Nós temos que ouvir pessoas, não é? Nós temos que tratar o problema de uma forma mais concreta, porque a abstração não vai nos ajudar a chegar a uma conclusão do que realmente acontece, não é? Então, o primeiro eixo é ouvir pessoas, não é? O segundo eixo, a meu ver, é fazermos um trabalho investigativo para identificarmos aquelas que não querem ser ouvidas, né, de forma presencial, mas que também poderemos extrair delas elementos importantes nesse conjunto da investigação, não é? E o outro eixo é ouvirmos, e naturalmente não poderia ser diferente, não é? Representantes dessas ou das instituições de ensino superior, para que eles nos ajudem também. Para que eles nos ajudem, não é, nesse trabalho investigativo, porque aí teremos as duas faces, não é, da questão. Vamos ouvir quem passou por isto, ou quem testemunhou, ou aquele que quer ser ouvido anonimamente, não é? E queremos ouvir também os gestores, não é, os administradores dessas instituições de ensino, para deste conjunto de informações nós chegarmos à conclusão e apresentarmos o relatório do que aconteceu no último ano relacionado à violência sexual contra universitárias. Deputada Damares Moura, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade, assim que tiver também novidades em relação a essa CPI, nos traga aí para a gente manter os nossos telespectadores sempre bem informados. Deputada, muito obrigado. Guga, eu que agradeço e quero só reforçar aqui que recebo este encargo com muita responsabilidade. Eu recebo com um compromisso muito intenso, não é, que já temos desenvolvido ao longo de anos, de combater violência, abuso, crimes contra a dignidade humana que são tão dolorosos, especialmente contra vulneráveis, contra mulheres, contra crianças, contra adolescentes, contra idosos. Então, eu recebo com uma imensa responsabilidade, com uma missão, a de darmos mais um passo na investigação e ajudando, inclusive, o conjunto da sociedade a avançar, denunciando, não é, combatendo e dando o tratamento adequado a estes crimes que, como disse e repito, são os mais violadores da dignidade humana. Eu agradeço. Deixo aí o meu abraço especial aos ouvintes e a vocês que sempre nos recebem também e nos dão essas significativas oportunidades. Muito obrigada, um abraço a todos vocês aí da Rede Alesp.
Obrigada, deputada. Essa foi a deputada Damares Moura, do PSDB, que trouxe aí detalhes sobre a CPI contra a violência sexual, estudantes das faculdades, aí, universidades do estado de São Paulo. Essa CPI que teve sua primeira reunião, a deputada Damares Moura, do PSDB, foi eleita presidente e continua seus trabalhos a partir da próxima quinta-feira. Esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu e a Júlia Stanzioni trazendo informações do Parlamento Paulista. Muita informação. E a gente tem mais entrevista agora. Mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, Júlia. A gente conversa agora com a Cristina Megide, diretora do Centro de Vigilância Sanitária. Ela nos fala aí sobre a máscara, sobre a obrigatoriedade do uso da máscara e a aplicação de multas. Nosso contato é via telefone. Cristina, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Oi, tudo bem, é um prazer falar com vocês. Cristina, diga. Cristina, a gente sabe que nesse momento, né, tem se falado muito sobre a questão do uso correto de máscara, né? E parece até estranho a gente ter que falar sobre como usar a máscara, mas algumas pessoas ainda não entenderam, né? Exatamente, né? Tem uma pesquisa do próprio governo do estado, onde fala que 97% da população está utilizando máscara. Mas, de que jeito, né? Eu acho que essa é a nossa grande questão e a nossa grande preocupação. A gente sabe que a importância do uso da máscara, neste momento que a gente está vivendo, né? A doença está ativa, não está com nenhum sinal de recrudescimento, né? Mas a gente tem que orientar as pessoas e exigir que quem estiver em via pública ou em qualquer estabelecimento tem que usar a máscara. É um dos recursos que a gente tem para tornar essa pandemia menos danosa, né? Para que a gente previna. A gente previne para a gente mesma e para os nossos familiares, para os nossos amigos, para quem está em nosso entorno. Eu acho que o que você mesmo colocou, né? O uso certo da máscara não pode estar no pescoço, não pode estar abaixo do nariz, não pode estar pendurada na orelha. Qualquer situação dessa não protege a pessoa e nem os outros. Então, estamos aí numa grande campanha de fiscalização e orientação à população para que use a máscara em todo lugar que ela esteja. E, Cristina, justamente falando sobre essa fiscalização, né? Agora, quem não usar a máscara pode ser multado. Justamente como é que está funcionando essa questão? Estão conseguindo fiscalizar? Já tivemos pessoas que tiveram que pagar multa por causa disso? Olha, nós estamos fiscalizando os agentes de vigilância sanitária, né, tanto do estado como dos municípios, em parceria com a Polícia Militar, né? Nós estamos correndo para todos os lugares onde tem um grande afluxo de pessoas, onde existem os estabelecimentos. E estamos olhando, orientando e cobrando também esse uso. Já tivemos alguns estabelecimentos autuados, né? E também já tivemos pessoas autuadas. Não tem um balanço agora, porque a gente está tabulando, a gente fiscaliza o estado todo, né? Nós temos os 28 regionais do estado de vigilância sanitária e em parceria com os municípios. Então, semanalmente, a gente vai fazer essa tabulação dos dados. Mas, infelizmente, a gente está encontrando pessoas sem o uso adequado de máscara e estabelecimento permitindo. A multa, né, vai ser, por estabelecimento que permitir, vai ser em torno de R$5 mil por pessoa que estiver no estabelecimento sem o uso de máscara adequado. E para as pessoas que estão circulando em via pública, essa abordagem vai ser feita, lógico, de maneira bastante educada, levando a informação para essa pessoa, dizendo da importância, mas que naquele momento ela vai ter que ser autuada por estar descumprindo uma legislação que tem mais de 2 meses já tem 2 meses de vigência da obrigatoriedade do uso da máscara. Agora, por exemplo, Cristina, nós estamos falando aqui do uso correto de máscaras, né?
Quem dirige um carro, quem está dentro do seu carro, está sozinho, às vezes já tenho visto gente dentro do carro sozinho, sem máscara. Até mesmo dirigindo e com um passageiro ao lado, também assim. Pode ser multado? Não pode ser multado? Como é que funciona essa questão? Olha, dentro do carro, a gente não vai abordar nenhuma pessoa, né? E nem dentro... Mas o que a gente recomenda? Que a pessoa, quando saia de casa, ela vista a sua máscara, porque é uma proteção para ela e para os outros. Ela pode parar no farol, ela pode ser abordada, ela pode precisar sair de uma forma emergencial. Então, o correto é que a gente recomenda que essa pessoa utilize máscara, mesmo estando sozinha dentro do seu próprio carro. Agora, outra recomendação, e que a gente vê nas ruas, por exemplo, quem tira a máscara para fumar, quem tirou a máscara para comer alguma coisa, tomar um café no meio da rua, pode, não pode? Se um fiscal abordar essas pessoas, serão multados, não serão? É importante até prestar esse serviço para as pessoas entenderem o que podem e o que não podem fazer, né? Claro, com certeza. Lógico, todo fiscal a gente tem alertado para o bom senso desse ato, né? Lógico, você não tem como... A pessoa está comendo, ela não pode comer de máscara, né? Está fumando, apesar da gente recomendar que é um bom momento para ela parar de fumar, que faz mal à saúde também, né? Mas se ela estiver fumando, se ela estiver se alimentando, lógico que ela não vai ser autuada. Mas assim que ela pare com esse ato ou de alimentação ou de fumar, ela tem que colocar a máscara imediatamente. Agora, doutora, por exemplo, a gente observa casos aí de condomínios onde os moradores não respeitam o uso de máscara. Esses condomínios, eles podem ser multados? E como é o procedimento de multa a condomínios, por exemplo? Olha, nos condomínios, as áreas dos condomínios que são comunitárias, elas têm que cumprir a legislação. Não pode nenhum morador descer do seu apartamento, da sua casa e circular nas áreas desse condomínio sem a máscara. Ela pode, com certeza, ela pode ser multada, o condomínio vai ser multado, porque aí é uma questão da gestão do condomínio, ele vai ser autuado e multado pelo número de pessoas que estiverem sem a utilização de máscara. Daí é uma política do próprio condomínio, né? Se ele vai repassar essa multa para quem desobedeceu ou não, mas aí a multa vai ser feita para o condomínio. Legal, legal. Isso funciona, essa fiscalização é mais sobre demanda, sobre denúncia, né? Exatamente. Nos condomínios, geralmente, né, a gente não é um estabelecimento que a gente tenha como a nossa rotina a fiscalização. Mas, se tiver uma denúncia, a gente tem um 0800, né, da Vigilância Sanitária, que é um 0800, onde a pessoa pode fazer essa denúncia e a gente vai até lá. Agora, nós estamos nessa prestação de serviço, conversando contigo, falamos aí de algumas situações, né? As pessoas, às vezes, estão usando a máscara, claro, ainda não se adequaram ao uso da máscara, às vezes pode coçar, a pessoa tem vontade de mexer no rosto e na própria máscara para ajeitar a máscara. Pode fazer isso? Vai atrapalhar justamente em você proteger o outro e se proteger? Olha, com certeza você não pode colocar as mãos na máscara, né? Você pode manipular a máscara só pelo elástico ou por uma fita que prende essa máscara. De maneira alguma, porque essa é uma barreira que está te protegendo. A partir do momento que você coloca a mão na parte externa dessa máscara, você pode estar se contaminando. Daí você leva a mão no olho, no rosto, ou qualquer outro lugar, ou outra pessoa, pode ser da sua família até, e aí você está levando o risco de uma contaminação. Então, a máscara não é para ser manipulada. Agora, aproveitando ainda as suas explicações, criança, né? A gente sabe que é mais difícil, às vezes, quando sai e precisa sair, a criança conseguir ficar com a máscara ou não mexer na máscara. A partir de quantos anos é recomendado o uso de máscara? Para aquelas crianças que ainda não estariam dentro dessa faixa etária para o uso de máscara, qual o procedimento dos pais?
Olha, a recomendação que a gente tem acatado, que é da própria Sociedade de Pediatria, é que crianças devem utilizar máscaras a partir dos 2 anos de idade. Antes, ela tem um grande risco de sufocação, então, portanto, não deve ser utilizada. A partir dos 2 anos, tem que estar com supervisão do responsável, né? Ou pai, ou cuidador, pai, mãe, cuidador, porque ela pode também reverter como um risco para ela, porque ela vai incomodar, ela vai colocar mais a mão. Então, até os 6 anos, tem que ter esse cuidado bastante grande com as crianças. Lógico, saiu de casa, a gente entende que essa criança vai estar acompanhada de um responsável. Esse responsável tem que estar muito atento ao uso da máscara por essa criança. A partir dos 6 anos, a gente já entende que tem um entendimento melhor e aí é possível você dialogar bastante, de uma forma bastante lúdica, com joguinhos, com orientações, para dizer para ela a importância dela estar utilizando. E sempre a supervisão, né, de um adulto. Agora, Cristina, é um assunto que eu tenho visto bastante. Por exemplo, você está no supermercado, você está num estacionamento, você está circulando por algum lugar, vai num caixa eletrônico e você vê pessoas sem máscara, tá? É possível que eu, como cidadão, eu faça uma denúncia, na verdade eu obrigue essa pessoa a usar máscara, ou eu, como cidadão, não tenho autoridade nenhuma para isso? Olha, a gente entende que todo mundo tem que cuidar de todo mundo, né? Então, se você encontrou uma pessoa, você até aborda, lógico, de uma maneira educada, o que aconteceu que você não está usando? Por que você não usa? Olha a importância disso. Agora, você também pode denunciar, por exemplo, estabelecimentos que estão permitindo. Denunciar uma pessoa já é mais difícil, né? Para você identificar quem é ela, onde ela mora, mas se você tiver isso, até a gente pode ir até lá. Mas os estabelecimentos que não estiverem cumprindo a determinação, você pode denunciar. E essa denúncia ela pode ser feita, por exemplo, por foto, por vídeo, ou só tem validade se o fiscal pegar presencialmente? Não, você pode, se a pessoa que está denunciando se identificar com seus dados, com todas aquelas informações necessárias para você saber que não é um trote, que Claro. não é alguma coisa que você está querendo prejudicar um outro de uma maneira não tão honesta, vamos dizer assim. Claro. Você se identificando com todos os dados, ela vale como um relato, sim. Ele vai ser autuado via correio. Pois não, Júlia Stanzioni, mais alguma pergunta? Não, perfeito. É importante esses esclarecimentos da Cristina, porque, como falávamos no início da entrevista, às vezes as pessoas não entendem o que nesse momento pode ser feito, como não pode ser feito. Então, Cristina, eu quero te agradecer por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. É um prazer, viu? E use máscara em qualquer lugar, né? Acho que é fundamental para você e para todo mundo. Perfeito. Então, Guga Mendonça, a gente vem sempre falando aqui no Jornal da Rede Alesp sobre a importância do uso de máscaras, até antes de se tornar lei aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, a obrigatoriedade do uso de máscaras. A gente já falava da importância para você poder cuidar do outro, né? Tá certo, e tem mais entrevista no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Eu converso agora com o médico Dr. Paulo Criado, que é coordenador do Departamento de Medicina Interna da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele nos fala sobre os sinais do coronavírus na pele. Doutor, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, doutor. Muito obrigado pelo convite, Júlia, Guga, né? Então, a questão da Covid-19 provocada pelo vírus, né, SARS-CoV-2, em relação à pele, ela ainda é enigmática, como muito dessa doença ainda se apresenta. Por quê? Porque, veja bem, nós estamos com 11 milhões de casos relatados como soropositivos no mundo, segundo dados do John Hopkins, na página que eles mantêm na internet, com praticamente mais de 500 mil óbitos, né, ao longo do mundo inteiro. E nós percebemos que as publicações científicas referentes à questão
das manifestações na pele da Covid-19, elas ainda são escassas. O PubMed, que é uma livraria, vamos dizer assim, virtual do Congresso americano, National Library of Medicine, ela contém os artigos médicos que são indexados no mundo inteiro e revisados por pares, né? Revisado por outros médicos. Se a gente for ver, existem mais de 40 mil publicações referidas nessa base de dados. E a respeito de manifestações dermatológicas, não passam de 300 praticamente, né? Uma revisão recente que foi publicada mostra que, juntando-se dados da literatura de cerca de 1.100 pacientes relatados com manifestações dermatológicas pela Covid-19, eles representam, mais ou menos, em torno de 2% dos indivíduos que são admitidos para internação hospitalar. Evidentemente que é um grande grupo de pacientes que não foram hospitalizados, que é muito maior do que os hospitalizados, né? Que não são computados dentro disso. Mas o que a gente acredita é que as manifestações na pele, elas existam, não são específicas da Covid, porque elas simulam outras doenças que já existem na dermatologia, e que elas não são tão frequentes quanto os sintomas da síndrome gripal, característica da Covid. E, doutor, ainda falando sobre essas reações na pele, né? Até existem os chamados dedos de Covid, que algumas pessoas já ouviram falar, mas que muita gente também não sabe o que pode ser. O senhor pode explicar para a gente? Olha, esses dedos chamados, que na verdade a imprensa, né, chamou assim, dedos da Covid, são manifestações vasculares que ocorrem na circulação cutânea, circulação da pele. A gente tem vasos muito pequenos na pele, né? Esses vasos, para você ter ideia, eles não passam de 50 a 100 micra de diâmetro, que é 0,1 milímetro, vamos dizer assim, né? Muitas vezes. Então, esses vasos, eles estão expostos à temperatura externa. Então, esses chamados dedos da Covid nada mais é do que são lesões que antigamente sempre a gente observou já há décadas na medicina, na dermatologia, de uma condição chamada eritema pérneo ou perniose. O que é o eritema pérneo? São inflamações desses vasos que ocorrem na pele, que pode ter só com a parede do vaso inflamado, ou pode ter até uma coagulação dentro do vaso, pequena, mas não é uma coagulação que geralmente produz necrose, morte da pele, só produz uma mancha violácea, né? Porque são pequenos vasos que ocorrem essa coagulação, a maioria é só uma inflamação, e que geralmente são relatadas em ambientes frios. Então, no sul do Brasil, por exemplo, agora no inverno, que está fazendo geada, essas coisas, os médicos, particularmente dermatologistas, eles frequentemente, todos os anos, nesse período de inverno, veem essas lesões chamadas eritema pérneo. Aqui em São Paulo também tivemos invernos rigorosos, em que mesmo eu, estou com 27 anos de formado como dermatologista, já tive vários casos de eritema pérneo, e geralmente está relacionado apenas ao frio. Há uma forma secundária que se relaciona a doenças sistêmicas, por exemplo, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, presença de proteínas chamadas crioglobulinas produzidas em excesso no sangue, como pacientes que têm hepatite C e outras doenças, né? Mas são causas raras. Agora, na Covid, eles vieram a reaparecer. E a gente se questiona porque o primeiro grupo que chamou a atenção disso foi o grupo da Espanha, que publicou uma casuística grande de 345 casos, né, de lesões dermatológicas, e eles afirmavam nesse trabalho de que não era a época de inverno lá na Europa que comumente eles viam isso. No entanto, nessa revisão maior de 1.100 pacientes que saiu recentemente, os autores enfatizam que a maioria dessas lesões foram vistas com temperaturas ambientes em torno de 10 a 15 graus, que seria para nós frio, talvez para quem mora no hemisfério norte nem tanto, mas é uma temperatura bem menor do que a temperatura corpórea de 37 graus. Então, há um questionamento se o fator ambiental do frio
não também facilitou o aparecimento dessas lesões. Mas o fato é que já existem técnicas de biópsias cutâneas que mostraram a presença de partículas virais por uma coloração que a gente chama de estudo imunistoquímico do SARS-CoV na pele, nessas lesões de perniose, nos vasos de sangue e nas glândulas sudoríparas. Não é o vírus inteiro, que a gente só vê por microscopia eletrônica, mas a partícula viral já foi detectada. Então a gente não sabe se o vírus está inteiramente presente lá, mas pelo menos partes do vírus estão, né? Então, são lesões arroxeadas ou avermelhadas que ocorrem como manchas ou pequenos nódulos na ponta dos dedos das mãos e dos pés e no calcanhar também. Então, isso é o que é chamado dedos da Covid. No entanto, não é uma entidade, isso que eu quero enfatizar, típica da Covid, porque ainda mais no inverno agora, é lógico que a gente vendo um paciente que tem um eritema pérneo deve pensar em Covid, mas não vá já taxá-lo como portador de Covid só porque ele apresentou eritema pérneo, tá? Agora, doutor Paulo, é importante também, quando a gente conversa com vocês, especialistas, desmistificar algumas coisas, né? Muita gente corre lá para o doutor Google, né? Para poder saber novos sintomas, se apareceu isso em alguém que você soube, se realmente é da Covid ou não. Muita gente fica repercutindo a questão de urticária, vermelhidão no corpo, se pode ser algo relacionado à Covid. Lembrando também que urticária e vermelhidão não necessariamente são só por causa da doença, né? Doutor, até quero pedir, dentro dessa resposta, que, por gentileza, o senhor seja um pouco breve, porque nós temos a coletiva da saúde, que vai começar dentro de 2 minutos, direto do Palácio dos Bandeirantes. Então, quero desde já pedir desculpa e agradecer o senhor diante dessa resposta aí breve. Olha, urticária, eritema, né, tipo exantemas, existem doenças infecciosas como dengue, rubéola, sarampo, também ocorrem na Covid, mas não são exclusivas dela. E urticária, ela pode estar já pré-existente, o paciente que já tem urticária crônica, e pode se agravar durante a Covid pela infecção viral, ou surgir durante ou uns dias, 2, 3 dias antes dos sintomas de síndrome gripal. Mas não são exclusivas da Covid. Volto a falar, todas as manifestações de pele, elas já ocorrem em outras doenças e podem ocorrer na Covid também. Doutor Paulo, eu quero agradecer a sua atenção e a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muito obrigado. Muito obrigado, estejam seguros, todos vocês. Obrigada, doutor. Este foi o dermatologista doutor Paulo Criado. Dentro de instantes, Júlia Stanzioni, temos a coletiva da saúde direto do Palácio dos Bandeirantes, mas uma última notícia que foi confirmada agora há pouco: o presidente da República, Jair Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19. Ele teve alguns sintomas no dia de ontem, fez o teste do PCR que saiu agora há pouco lá em Brasília. Então o presidente confirmou que está com a Covid-19 em entrevista a uma emissora de TV há alguns minutos. Dentro de instantes, aí mais informações. Estamos indo direto ao Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, onde dentro de instantes começa a coletiva da saúde. Os profissionais da saúde do governo do estado de São Paulo vão fazer a atualização, né? O importante dentro dessa notícia do presidente Jair Bolsonaro é que ele diz não ter sintomas, diz estar bem, né? Então é importante tudo isso, né, Júlia? Lembrando que a agenda do presidente já tinha sido cancelada nesta terça-feira, justamente porque ele esperava, né, o resultado do exame, como bem a assessoria de imprensa do presidente avisou ontem, sairia até o meio-dia, o que foi confirmado agora, então, que o presidente testou positivo para a Covid-19. E a gente aproveita, então, para falar de um dos destaques desse bloco aqui do Jornal da Rede Alesp, desse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. A Prefeitura da cidade de Santos, litoral sul paulista, anunciou que as praias não terão mais restrições de horário para a prática de esportes individuais. Desde o dia 22 de junho, essas atividades já estavam liberadas, mas apenas em 2 períodos, que era das 6 às 10 da manhã e das 4 às 8 da noite. Permanece, claro, o uso obrigatório de máscaras em todas essas atividades. Guga.
Pois é, Júlio Stanzioni, estamos aguardando as imagens direto do Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo, onde tem a tradicional coletiva de imprensa, onde se atualizam todas as terças-feiras os dados da saúde. Vamos direto ao Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A coletiva está começando. Vamos acompanhar. Quem comanda hoje é o Dr. João Gabardo. Estão aqui presentes. Eu estou aqui hoje substituindo o secretário Henrique German. O secretário encontra-se se recuperando de problemas de saúde, está bem. Hoje pela manhã já participou de uma videoconferência do centro de contingência e nos próximos dias ele retornará. Estão presentes nessa coletiva o Eduardo Ribeiro, que é o secretário estadual executivo da Saúde, Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid, o secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, e a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Vamos iniciar com o Eduardo Ribeiro, que fará a apresentação, atualização dos dados das últimas 24 horas. Por favor, Eduardo. Muito bom dia a todas e a todos. Gostaria inicialmente de aproveitar para fazer um anúncio importante. Nas últimas 2 semanas, a Secretaria de Estado da Saúde distribuiu para 260 hospitais sob gestão municipal 4,4 milhões de máscaras. E nesta semana, um segundo lote de distribuição para mais 30 hospitais sob gestão estadual de 1,1 milhão de máscaras. Então, nós totalizamos nessa semana 5,5 milhões de máscaras distribuídas para 290 hospitais no estado de São Paulo, o que significa um investimento de 20 milhões de reais do governo do estado de São Paulo nesses EPIs. Atualizando os números de hoje, no Brasil temos 1.623.284 casos e 65.487 óbitos. No estado de São Paulo, temos 332.708 casos e 16.475 óbitos. Taxa de ocupação em leitos de UTI no estado de São Paulo, 64,3%, e na Grande São Paulo, 63,4%. Pacientes internados em UTI, 8.267 pacientes, e em enfermaria, 5.618 pacientes, sendo internados confirmados e suspeitos. Casos recuperados, 194.958, com 48.984 altas hospitalares. Na sequência, na projeção de casos, podemos observar que o estado de São Paulo encontra-se dentro da faixa de variação esperada para o momento, próximo, bem como na projeção de óbitos, esta ainda com um comportamento de curva do governo do estado de São Paulo um pouco abaixo da média esperada para o momento. Era isso, obrigado. Obrigado, Eduardo. Quero registrar e agradecer a presença do deputado federal Alexandre Frota, que encontra-se nessa entrevista coletiva. De imediato, eu passo para o Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência. Muito obrigado, Gabardo. Boa tarde a todos. Primeiro comentário que eu queria fazer é sobre o número de casos do dia. Foram 9.641 novos casos de ontem para hoje, um aumento de 3% em relação ao total que nós tínhamos ontem, na segunda-feira, e 341 óbitos, um aumento de 2,1% em relação ao total de óbitos da segunda-feira. No entanto, em relação aos casos, esse aumento de 3%, novamente eu quero chamar a atenção para que
5.412 foram casos diagnosticados com o teste diagnóstico PCR, portanto, casos agudos, representando aqui 56% do total de casos. Quase 44% desse número de hoje, 9.641, foram confirmações a partir de teste sorológico rápido dos inquéritos que têm sido realizados tanto em municípios quanto em grupos populacionais específicos. Também eu quero comunicar que o Centro de Contingência está trabalhando para concluir o protocolo para a abertura de parques estaduais, e isso deve ser apresentado na sexta-feira, juntamente com o protocolo do município de São Paulo para parques municipais. E estamos também concluindo o protocolo que discute ou que permite a retomada dos jogos de futebol, e nos próximos dias também esperamos poder falar mais sobre isso aqui nesse espaço. Acho que seriam essas as comunicações. Muito obrigado. Secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Boa tarde a todos. Eu vou aqui rapidamente passar alguns dados que a gente pode verificar de forma muito clara a estabilidade do isolamento em São Paulo pós estabelecimento do Plano São Paulo. Aqui nós temos a semana 25, que vai de 15/6 a 21/6, semana 26, 22/6 até 28, semana 27, 29/6 até dia 5/7. A variação durante esse período foi de estabilidade, portanto, o isolamento social no estado de São Paulo, nessas últimas 3 semanas, teve uma estabilização nas taxas de isolamento em algo próximo a 47%, 46,85% para ser mais exato, delimitando um delta positivo e estável de isolamento social com a implementação do modelo de gestão do Plano São Paulo. Portanto, um dado muito positivo apresentado aqui hoje. Pode passar, por favor. Além disso, também é importante registrar, nós temos a população do estado de São Paulo dividida entre 26,6% na capital, 20,8% na Grande São Paulo e 52,6% no interior do estado. E o que a gente via no início da pandemia, até pouco tempo atrás, é uma curva que colocava majoritariamente na capital os casos e também os óbitos, e na Grande São Paulo em segundo, no interior em terceiro. Quando a gente verifica os dados de ontem, por exemplo, e que tem sido uma constante no último período, nós podemos verificar uma inversão dessa lógica, determinando a interiorização da pandemia de forma mais contundente nesse período. Se a gente verificar o número de óbitos, quase 60% ontem no interior do estado. Nós tivemos 21 cidades em todo o estado com óbitos, e aqui na capital, 17,85, na Grande São Paulo, 23,21. Quando a gente verifica o acumulado ao lado, esse acumulado já foi muito maior, colocando aí capital, Grande São Paulo e interior nessa ordem, quanto ao número de casos e óbitos no estado. Então, a gente verifica que essa curva vai se aproximando cada vez mais dessa lógica da população do estado, com o crescimento dos casos e dos óbitos no interior e a redução na capital e também na Grande São Paulo. A gente verifica aí índices que puxam e que devem, nas próximas semanas, levar para números mais próximos da realidade da própria distribuição da população do estado. Acontece da mesma forma com os casos, até um pouco mais contundente, a gente vê lá 70,87% no interior, 16,66% na Grande São Paulo e 12,47% na capital, uma queda aguda aqui na capital, uma queda também um pouco mais leve, mais queda na Grande São Paulo e uma aceleração no interior do estado. Secretária Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, para suas considerações, por favor.
Somente complementando, em linha com as considerações do secretário Vignoli, quando olhamos os últimos 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, percebemos essa queda aqui de casos no estado, em torno de 10%, estabilização das internações com uma variação de 0,8% e redução de óbitos de 1,6%. Na taxa de isolamento, também em linha com o que foi dito aqui, nós registramos uma boa taxa no dia 5/7, com 51% no estado, 52% na capital, e ontem, dia 6/7, 45% no estado, 46% na capital. Lembrando que primeiro dia aqui da capital na fase amarela, a gente está registrando esse resultado do esforço coletivo da população, iniciando um processo gradual de flexibilização, mas também exercendo o nosso papel para quem pode exatamente ficando em casa, respeitando a quarentena e principalmente também utilizando os protocolos adequados. Queria destacar que no isolamento, quando nós olhamos por município, uma mensagem muito importante. As regiões que iniciaram esse processo de flexibilização na fase amarela estão mantendo uma variação com relação ao início da quarentena mais alta. Dos 10 municípios com a maior variação, com o maior delta de isolamento, nós temos aqui São Paulo, a capital, como em primeiro lugar. Temos São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo, também entre os 10, região do ABC, que também está nessa fase amarela. E também temos 2 regiões que estão na fase vermelha, que estão precisando desse isolamento, entre as 10 mais isoladas, que são Campinas e Ribeirão Preto. Além delas, nós temos também Santana de Parnaíba, Valinhos e Osasco. Então, esses são os 10 municípios que tiveram maior delta de isolamento registrado no dia 5/7, com relação ao início da quarentena. Gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar a população dessas regiões e também os prefeitos que estão engajados nesse trabalho muito importante, nesse esforço coletivo que estamos fazendo com o Plano São Paulo. Muito obrigada. Obrigado aos secretários Vignoli e Patrícia Ellen. E vamos passar agora para as perguntas dos jornalistas. Nós temos 6 perguntas já programadas. Começamos com a jornalista Daniela Salerno, da TV Record. Boa tarde a todos. Minha pergunta para o Dr. Paulo, ele comentou sobre o protocolo de parques. Apesar de ser anunciado na sexta-feira, doutor, queria entender se vai seguir na mesma linha do plano municipal de não reabrir aos finais de semana, que tipo de regras vocês já estão estudando e que já pode passar para a gente. Obrigada. Doutor Paulo, por favor. O que eu posso adiantar é que os parques, nós estamos considerando em 3 categorias. Aqueles chamados parques urbanos, então, os parques municipais aqui em São Paulo, por exemplo, são parques urbanos, onde as pessoas frequentam ou por lazer, e muito para fazer o exercício físico, né? E o governo do estado tem alguns parques nessa modalidade, como, por exemplo, o Parque Vila Lobos, aqui no município de São Paulo. Então, essa é uma categoria que nós entendemos que os parques estaduais devem seguir e estar muito alinhados com os protocolos dos municípios, especialmente aqui no município de São Paulo, essa situação. O outro tipo de parque é o parque temático. O governo do estado tem aqui no município também o parque zoológico, que para o protocolo deve seguir de uma forma bastante próxima o protocolo dos parques temáticos. E o terceiro grupo é dos parques de conservação ou ecológicos, que são parques estaduais distintos, que também vão ter um tratamento específico. Então, acho que hoje eu posso adiantar que são os 3 tipos ou 3 grupos de protocolos com os quais nós estamos trabalhando no centro de contingência. Daniela, eu só quero complementar que todas as pesquisas nos países que estão reabrindo, o nível de contaminação que ocorre
no ambiente ao ar livre, e isso se caracteriza muito pelos parques, é muito pequeno em relação às outras possibilidades que diz respeito à transmissão em função da aglomeração e do contato entre as pessoas. Então, o centro de contingência, como o doutor Paulo falou, está avaliando essa questão dos parques à luz dessas informações e das experiências também de outros países que estão reabrindo e estudando exatamente qual é o impacto que isso tem na possibilidade de uma segunda onda ou de um número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. A segunda pergunta é jornalista Maria Manso, da TV Cultura. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma é para a secretária Patrícia Ellen. A senhora disse ontem que vocês estão monitorando a emissão de notas fiscais eletrônicas em todo o Estado para ter uma ideia de como é que está a realização de negócios e que no último levantamento estaria só 5% abaixo das últimas referências. Mas eu queria entender por que então os setores, por exemplo, como do comércio, de bares, restaurantes e também de lojas de rua, dizem que até 20%, 30% dos comerciantes estão fechando. Eu queria conseguir entender esses dados conflitantes. E eu queria ouvir a opinião do nosso comitê de contingência sobre essa carta de advertência dos especialistas para a Organização Mundial de Saúde, sobre o risco da contaminação pelo novo coronavírus pelo ar. Não para causar pânico, mas para alertar mesmo as pessoas, porque, quer dizer, se alguém contaminado tiver usado o elevador do meu condomínio, por exemplo, e eu entrar depois dessa pessoa sem saber, eu posso ser contaminada. Então, quer dizer que assim que a gente sai do batente da porta da nossa casa, a gente já tem que estar com máscara. É isso? Por favor. Vamos iniciar com a secretária Patrícia sobre a questão das notas fiscais eletrônicas. Muito obrigada, Gabardo. Obrigada, Maria, pela pergunta. Então, o que a gente tem feito é acompanhado setorialmente e também por região, lembrando que notas fiscais eletrônicas é um extrato, não é o todo. A gente está fazendo um trabalho em parceria com a Fazenda, com o secretário Henrique Meireles, para a retomada 21-22, onde todos esses dados estão sendo analisados em detalhe. Agora, o que acontece é o seguinte: em junho, nós vimos essa recuperação de alguns setores, mas também sabemos que tem alguns setores que estão sofrendo mais com a pandemia. Nós compartilhamos, desde o início, inclusive, da elaboração do Plano São Paulo, um trabalho que nós estamos fazendo de monitoramento da vulnerabilidade econômica por setor e também por região. Nesse trabalho, nós olhamos o impacto em PIB e também em empregos. E o comércio é, de fato, um dos setores com a maior vulnerabilidade. Nós destacamos comércio, toda a parte de economia criativa, o setor de beleza, que são setores, inclusive, que estão fazendo agora essa retomada gradual. E o trabalho que está sendo feito, inclusive, quando nós anunciamos a liberação de 650 milhões em crédito e microcrédito, através do Banco do Povo e da Desenvolve São Paulo, nós priorizamos exatamente esses setores, porque eles são os mais vulneráveis. Nós vemos alguns setores que, inclusive, estão mais estáveis ou até com retorno positivo. Nós vemos isso, por exemplo, na parte de alimentos, nos supermercados, mas vemos outros setores mais impactados e esse teu exemplo está correto, né, novamente. E mencionei aqui alguns dos setores, e entre eles, sem dúvida, o comércio é uma das nossas maiores prioridades nesse programa de recuperação econômica. Em relação ao risco de contaminação pelo ar, solicito que o Dr. Paulo fale pelo centro de contingência. Nós entendemos, nesse momento, que essa é uma hipótese levantada de possibilidade de que também haja uma transmissão chamada contaminação pelo ar. Mas não há ainda elementos claros de que isso ocorra. De fato, se houver evidências de que há esse tipo de transmissão também, aí é preciso rever algumas das estratégias utilizadas até o momento, porque são estratégias baseadas na transmissão por gotículas e por contato.
Então, é algo que continua em investigação no mundo, mas ainda não há uma evidência clara. Eu acho que o principal suspeita aqui é de que, em alguns casos, não se pode ter claro como que foi dada a transmissão. Então, existe essa possibilidade, mas ela ainda é uma possibilidade em investigação. De qualquer maneira, doutor Paulo, acho que a recomendação de, ao sair de casa, imediatamente já passar a utilizar a máscara, fica indicado, mesmo não havendo ainda todas as evidências científicas comprovando a possibilidade de transmissão por aerosol. Sem dúvida. Já há evidências já consistentes de que o uso de máscara de forma coletiva protege a população. O secretário de Saúde costuma dizer aqui que eu te protejo, você me protege quando os dois usam máscara, porque é a transmissão por gotícula e por contato direto, que é a principal forma de transmissão do coronavírus. Então, sem dúvida nenhuma que essa recomendação ela permanece e nós temos que incorporar essa prática no nosso dia a dia, no nosso vestiário. Obrigado, doutor Paulo. Passamos para a Isabela Faria, da CNN. Boa tarde. Minha pergunta é para o doutor Paulo. Queria saber se há algum jeito de antecipar para a gente as retomadas dos jogos de futebol, se tem algum protocolo que vocês já podem adiantar. E também, na verdade, eu gostaria que... Eu sei que o governador não está presente, mas o presidente Jair Bolsonaro acabou de testar positivo para a Covid-19. Gostaria de saber se vocês têm alguma declaração, inclusive ele voltou a defender o chamado isolamento vertical, né? Isso de somente isolar os mais velhos, os mais idosos com comorbidades. Gostaria de saber se tem alguma declaração que vocês querem fazer em relação a isso. O doutor Paulo, para falar sobre os jogos de futebol. O que já está em andamento é a testagem dos jogadores, equipe técnica, funcionários, para a retomada de treinos individuais. Então, nesse momento, estão permitidos treinos individuais e para que as equipes de futebol possam voltar a competir, é necessário um período que a própria Federação Paulista de Futebol tem colocado como necessário. Então, nós estamos trabalhando junto com a Federação Paulista no sentido de poder ter a data de reinício de jogos. Em relação ao presidente, acho que o doutor Gabardo vai comentar. Bom, em relação ao exame positivo do Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro, o que nós gostaríamos é que o presidente seja um dos 86% das pessoas que têm Covid, que apresentam sintomas leves e que possa, o mais rápido possível, se recuperar e voltar a exercer as suas atividades normalmente. Esse é o nosso desejo. Posso para a próxima pergunta, da Rede TV, jornalista Carolina Riquengo. Boa tarde. Dentro daquilo que vocês podem adiantar para a gente, queria saber qual vai ser a lógica de vocês de distinção, já que é possível que nos finais de semana os parques não estejam abertos somente durante a semana. Como é que vocês pensam em controlar as aglomerações? Minha outra dúvida, na verdade, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, que o Instituto Vital Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, está desenvolvendo um soro hiperimune para combate ao novo coronavírus. E esse medicamento é produzido a partir do plasma de cavalos. Qual seria a relação? Isso é possível? Como isso poderia reverter para o benefício de nós, humanos? Obrigada. Passo para o doutor Paulo, então, as duas questões em relação aos parques nos finais de semana e a questão do soro produzido pelo Vital Brasil de animais previamente sensibilizados para o Covid. Eu entendo que, em relação aos parques, a lógica tem sido a lógica seguida e recomendada pelo Centro de Contingência de priorização da saúde da população.
e de retorno progressivo, gradual e seguro a atividades que haviam sido suspensas. Então, nesse sentido, eu entendo que a Prefeitura está trabalhando nesse protocolo de abertura de parques durante a semana, permitindo que um número de pessoas possa retomar suas atividades, principalmente atividades físicas. E não há nenhuma intenção ou não vai ser permitido aglomerações, como, por exemplo, piqueniques de um grande número de pessoas ou, enfim, uma reunião de um número grande de pessoas. O primeiro passo que nós estamos dando é de permitir com que pessoas tenham acesso aos parques, principalmente para poder cuidar da sua saúde. Em relação à produção de soro a partir de cavalos, essa é uma prática antiga que nós utilizamos, por exemplo, para produzir anticorpos que ajudam as pessoas que sofreram acidentes por ofídeos ou aracnídeos. Então, o soro para picada de escorpião, de cobra, é produzido dessa forma. O cavalo ele é estimulado a produzir anticorpos e esse soro depois é usado em humanos que sofreram esse tipo de acidente. Então, eu entendo que a lógica da produção é semelhante. O que nós precisamos saber é se, primeiro, os cavalos vão conseguir produzir anticorpos de fato, e segundo, se isso vai ser eficiente quando utilizado em humanos, por isso o estudo que eu acho que você mencionou. Obrigado, doutor Paulo. Fábio Diamante, SBT. Boa tarde a todos. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, uma pergunta em relação aos números do interior, especialmente as áreas em vermelho. Eu queria saber se o governo já consegue enxergar alguma melhora, ou se está tudo mantido, ou se tem alguma região de atenção nova, com aumento de casos e de óbitos, especificamente em alguma região. Uma segunda pergunta, secretária. A taxa de isolamento, ela é muito curiosa. A gente vê, de fato, as cidades muito mais cheias, né? A capital, principalmente, e essa taxa ela não mexe. Ela se mantém ali, de certa forma, estável. O que a senhora entende que segura essa taxa? São as escolas fechadas, né? Essa área toda do ensino que, de alguma forma, está se movimentando muito menos? O que justifica essa taxa se manter assim, mesmo com o retorno de tantas atividades? Obrigado. A primeira pergunta em relação ao interior, eu vou pedir para o secretário Vignoli então falar, e depois a secretária Patrícia responde a questão da taxa de isolamento. A secretária Patrícia, na fala dela, trouxe uma questão muito importante. As regiões que têm feito o cumprimento do Plano São Paulo de forma contundente têm tido bons resultados, né? Aquelas que tiveram algum tipo de relaxamento nesse meio, os indicadores são muito claros. Nós tivemos a região de Marília, por exemplo, ela veio para a fase vermelha, os indicadores caíram com isso, enquanto não foi implementado o modelo do Plano São Paulo de aumento de restrições, ela seguiu patinando, e daí, quando você vê um aumento dessas restrições posto, ela consegue avançar nos seus indicadores de evolução da pandemia. Então, os números de evolução ao longo da última semana e dos dias da sexta-feira para cá representam aí um quadro de evolução da pandemia um pouco melhor do que o período anterior. Mas, muita cautela, nós temos que chegar até a quinta-feira, para a sexta ter esses dados consolidados. É importante afirmar que as regiões de Ribeirão Preto e Campinas, nós fizemos grandes investimentos até agora no aumento da capacidade hospitalar, que eu queria ressaltar. Foram 174 respiradores para a região de Campinas e 88 para a região de Ribeirão Preto. Além disso, mais de 40 milhões enviados para a região de Campinas pelo governo do estado e 10 milhões de reais para Ribeirão Preto. Mas ainda a capacidade hospitalar das duas regiões segue um pouco estressada, superior aos 80%. Nós estamos trabalhando o aumento dessa capacidade para as duas regiões, seguimos buscando
melhorar essa capacidade hospitalar e reduzir a taxa de ocupação de leitos de UTI, em parceria com os gestores municipais, em parceria também com os hospitais da região de Ribeirão Preto e também de Campinas. Essas são as duas regiões hoje mais estressadas na sua capacidade hospitalar. Obrigado, secretário Vignoli. Secretária Patrícia, por favor. Obrigada, Gabardo. Bom, reforçando o ponto que o Vignoli falou no interior, a gente percebe que as regiões estão ou estabilizadas, né, nesses números dos 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, ou apresentando melhoras, que a gente mantendo isso na próxima reclassificação do Plano São Paulo, na próxima sexta-feira, podemos ter aqui boas notícias e estamos trabalhando para isso. E essas regiões que requerem atenção, como o Vignoli mencionou, estamos atuando nelas. Outras regiões que estamos monitorando diariamente aqui no que diz respeito à ocupação de leitos são Franca, Piracicaba, Sorocaba, São José do Rio Preto e Barretos. E lembrando que a gente também está sempre acompanhando o entorno, os estados vizinhos que estão tendo, né, um crescimento acelerado da pandemia e uma ocupação de leitos bastante elevada que acaba impactando também o estado de São Paulo. No que diz respeito ao isolamento, nós monitoramos por setor qual que é o total de funcionários que nós temos em cada setor. E conforme foi feito esse trabalho da retomada com o centro de contingência, nós fizemos alguns cenários de análise de impacto. Pegando o exemplo do setor de comércio como um todo, e se a gente pegar ele da forma mais expandida, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, né, trabalhando nesse setor, enquanto que na educação nós estamos falando de 13 milhões de pessoas, né, que se movimentariam. Então, só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza. E como a retomada é gradual, não se espera que esses 2 milhões de pessoas voltem ao trabalho. E lembrando que mesmo que se retornassem, nós temos protocolos bastante claros, né? E os clientes, quando vão numa loja, eles entram, compram seu produto e saem. Enquanto que na educação, as pessoas vão e ficam, né, naquele ambiente por uma exposição muito maior. Então, toda essa discussão foi feita com o centro de contingência e é por isso que a gente vê essas diferenças de impacto. A taxa de isolamento antes do Plano São Paulo, ela tinha registrado uma queda semanal de cerca de 1,1%, né, desde o início da quarentena, quando foi feito aquele esforço ali dos feriados, junto com o prefeito Bruno Covas, nós recuperamos, né, uma base importante e após o Plano São Paulo, a queda registrada tem sido bem menor, basicamente manutenção ali, não teve uma queda maior que 0,5% numa semana. Exatamente por isso, a gente está fazendo essa quantificação do número de pessoas que se movimentam, né, em cada um dos setores diferentes. É óbvio que quando a gente vê uma foto de uma aglomeração, como nós vimos em alguns estados nesses últimos dias, impressiona. E a gente precisa evitar isso, né, porque uma coisa é o movimento de pessoas, a redução ordenada desse isolamento, controlando as taxas de contágio, uso de máscaras, protocolos, evitando aglomerações. Outra coisa muito diferente é uma retomada desordenada. Essa a gente não vai permitir que aconteça no estado de São Paulo, porque nós tivemos todo um esforço, uma conquista muito grande, vidas que foram salvas, uma epidemia que foi controlada, que a gente agora precisa garantir essa estabilidade para poder passar para os próximos passos. Muito obrigada. Obrigado, secretária Patrícia. Para encerrar, a última pergunta, William Cury, da Globo News. Boa tarde. Nós observamos um crescimento da parcela de pessoas internadas em leitos de UTI nesses últimos dias, né? Já tem um número maior do que a gente verificava antes. O número de pessoas em enfermaria era mais significativo do que em UTI, agora começa a pesar o contrário. Eu queria entender um pouco por que está havendo esse movimento e o que isso pode significar, olhando para frente. E a segunda pergunta é sobre, vou retomar o tema da minha colega, sobre o exame do presidente que deu positivo para a Covid-19 e em entrevista hoje ele disse que está utilizando a cloroquina como parte do tratamento e que se tivesse utilizado antes, nem sintomas ele teria tido, ou menos sintomas ele teria tido. Eu queria saber sobre os especialistas e os médicos, qual que é o respaldo desse medicamento para essa afirmação. Obrigado. Vamos dividir, então, em três respostas. O doutor Paulo pode falar sobre a questão
do aumento da demanda por leitos de UTI, ou o Eduardo tem essa informação para responder. Depois nós vamos falar sobre a manifestação do presidente em relação ao uso precoce da cloroquina. Aumento do número de casos e internação. De fato, agora eu preciso dizer que eu vou conferir o número, porque nós viemos mantendo uma proporção de aproximadamente 50% a mais de pessoas internadas em enfermaria em relação a pessoas internadas em UTI. Então, eu vou precisar, assim que nós concluirmos, checar se é isso mesmo. Eu acho que pode ter sido uma troca. Não sei se Eduardo confirma para mim isso, mas... Só para complementar, o que o secretário Vignoli bem colocou, que nós observamos uma interiorização importante da evolução da pandemia e uma mudança na densidade de ocupação dos leitos de UTI na região do interior. Então, o que é importante destacar e relembrar, o esforço do governo do Estado de São Paulo em reafirmar que não faltarão leitos de internação para os pacientes que necessitem. Nós já ampliamos mais de 2.500 leitos de UTI. Nosso olhar agora é muito a miúde nas regiões que a secretária Patrícia Ellen e o secretário Vignoli destacaram do interior, que merecem um cuidado especial, inclusive no fortalecimento da regulação, a transferência de casos mais graves que necessitem ser mobilizados dentro da região para atendimento de leitos de UTI também é uma alternativa para isso. Então, a interiorização com a concentração dos casos nos leitos do interior dá para nós essa observação do aumento da taxa de ocupação, mas que está dentro da observação feita tanto pelo Comitê de Contingência quanto pelo grupo da Secretaria de Estado da Saúde. Bom, de qualquer maneira, nós vamos analisar este dado para a próxima entrevista coletiva, que realmente esse dado trouxe uma certa surpresa aqui para as pessoas que estão aqui apresentando a entrevista. Bom, em relação ao uso da cloroquina... É isso mesmo, Paulo? Houve a troca, não é isso? Oi? Estamos confirmando que houve a troca, que foi um equívoco aqui na hora de montar o slide, de forma que nós mantemos aquela proporção de cerca de 50% de pessoas Pode a mais. voltar o slide que tem essa informação, por gentileza, para ficar mais claro? Então, na verdade, nós temos 8.267 pacientes internados em leitos de enfermaria e 5.618 em leitos de UTI, mantendo o padrão que vinha sendo observado diariamente. Então, houve uma troca, né, um erro nosso na informação, houve uma inversão, o número de casos em enfermaria continua superior ao número de casos de pacientes internados. Doutor Paulo, sobre o uso precoce da cloroquina, a manifestação do presidente de que se ele tivesse tomado a cloroquina antes, poderia não apresentar os sintomas. Nós já colocamos aqui por diversas vezes que não há internacionalmente evidência de efetividade do uso de cloroquina, especialmente em casos de Covid-19 mais leves. No entanto, a Secretaria de Saúde, o Estado de São Paulo, pactuado inclusive com os municípios, tem se posicionado de que é possível a prescrição de cloroquina a critério do médico e do paciente. Pode ser uma escolha do médico e do paciente essa prescrição, e nós mantemos essa posição. Bem, encerrando a sua entrevista, eu agradeço aqui aos colegas que estão apresentando a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado de São Paulo. Agradeço a presença dos jornalistas, demais pessoas presentes. Cumprimento os jornalistas pela qualidade das perguntas que foram realizadas, inclusive pela atenção aí do William para um equívoco que nós estávamos aqui apresentando na divulgação. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã
nossa entrevista coletiva normal, com a presença do governador. Uma boa tarde a todos. Estamos de volta, são 13h26. Esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Você acompanhou aí direto do Palácio dos Bandeirantes a coletiva dos profissionais da saúde, hoje comandados pelo médico João Gabardo, que é o coordenador do Comitê Executivo da Covid-19, o Comitê de Contingência. Na verdade, ele é o coordenador executivo deste comitê e trouxe aí uma atualização sobre o número de mortes. Foi questionado pelos jornalistas em relação ao tratamento que o presidente da República, Jair Bolsonaro, adotou, e ele explicou que o protocolo, é de médico e paciente, não tendo intervenção em relação a isso. E esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, muita coisa acontecendo no Parlamento Paulista. Esta manhã teve reunião da Comissão de Educação e Cultura. O secretário estadual de Cultura, Sérgio Sá Leitão, esteve presente aí fazendo um balanço da sua gestão à frente da pasta que ele comanda aí desde o início do governo João Dória. Falou um pouquinho da reforma do Museu do Ipiranga, que em 2022 terá a comemoração aí do bicentenário da independência. Ele trouxe detalhes também da retomada gradual das atividades culturais no estado de São Paulo, que pode acontecer a partir de 28 dias que cada cidade estiver aí na zona amarela. Portanto, a capital paulista aí, se tudo der certo, a partir do dia 28 de julho já pode ter uma retomada cultural, com salas de cinema e salas de teatro aí abertas até 40% da sua capacidade. Isso é válido aí para eventos onde o público fique sentado. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, você acompanhando as notícias do Parlamento Paulista. São 13h28. Seja bem-vindo. Eu sou o Guga Mendonça e estou com você. Eu vou para um rápido break e logo eu volto aí com mais notícias nesse Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira e você acompanhando aí as notícias do Parlamento Paulista. Eu volto já já. Você acompanha Jornal da